Amados irmãos e irmãs, alunos e alunas da ETAD, do curso médio em Teologia, disciplina de Cristologia. Eu saúdo a todos vocês com a paz do Senhor. Estamos aqui para dar continuidade ao estudo da nossa disciplina de Cristologia e vamos agora estudar a lição de número 4, lição que tem como título A Divindade de Cristo. Já estudamos na lição 3, na lição anterior, a respeito da encarnação de Cristo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós vimos em Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 8, que mesmo Jesus sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas aniquilou-se ou esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, sendo semelhante aos homens. Então, a pergunta que se faz é esta: Jesus se fez homem, Deus se fez homem, então ele deixou de ser Deus? Ao assumir a forma humana, a viver como homem aqui na terra, Jesus também era Deus ou ele deixou de ser Deus? Então, esta é a pergunta. Para início de aula, para início de conversa e de reflexão, é importante a gente entender que Jesus é Deus por natureza e não porque recebeu o título de Deus. Então ele é Deus por natureza e por natureza Deus não pode deixar de ser Deus. É impossível Deus deixar de ser Deus. Então quando ele assumiu a forma humana, esteve aqui na terra, embora fosse 100% homem, ele também era 100% Deus. Paulo disse, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, nesta lição 4, que vamos estudar a respeito da divindade de Cristo, é uma lição de 5 textos. O primeiro fala de nomes divinos atribuídos a Cristo, depois atributos divinos conferidos a Cristo, testemunhas quanto à deidade de Cristo, ofícios divinos atribuídos a Cristo, e o texto 5, Cristo mesmo se proclamou divino. Então, esta lição ela tem como objetivo geral mostrar pela Bíblia Sagrada que Jesus ele permaneceu sendo Deus, mesmo sendo homem. Texto 1, nomes divinos atribuídos a Cristo. Quando Jesus estava aqui na terra, ele recebeu alguns nomes divinos, ele era chamado por alguns nomes divinos. Por exemplo, o nome Deus. João capítulo 1, versículo 1 diz que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. No versículo 14 ele diz, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E este Verbo é Jesus, ele era Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 8, o próprio Pai declara a respeito do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Então, o próprio Deus Pai chamou Jesus de Deus e disse, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. João capítulo 20, versículo 28, registra o fato de que Tomé, ele disse a Jesus, Senhor meu e Deus meu. Tomé chamou Jesus de Senhor e de Deus. Inclusive, essa palavra Senhor era uma palavra que só era utilizada para se referir a Deus, porque a tradução do Antigo Testamento para o grego, quando tinha o nome de Deus, o nome Javé, o Jeová, o tetragrama, é traduzido como Adonai, Senhor, e no grego é traduzido como Kyrios ou Curios. Então, quando os discípulos chamavam Jesus de Senhor, estava levando ele à mesma categoria de Jeová no Antigo Testamento. Inclusive, os imperadores romanos também queriam ser chamados de Senhor, e os cristãos eles rejeitavam usar esse título para se referir ao imperador romano e só utilizava para se referir a Cristo. Então, Jesus ele foi chamado de Senhor. Cristo é chamado Senhor Jesus 21 vezes no Novo Testamento. Em Atos 9:17, Ananias falou assim para Saulo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas. Observe que Ananias falou para Paulo, o Senhor, ele fala o artigo definido o Senhor me enviou.
que Senhor é esse? O próprio Jesus que te apareceu no caminho. Então Ananias não deixa nenhuma dúvida que o Senhor é o Senhor Jesus Cristo. Atos 16 e 31, Paulo e Silas disseram ao carcereiro de Filipos: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Então também Jesus chamado de Senhor. Jesus também ele era chamado de Filho de Deus. Essa expressão filho de se refere à questão da natureza. Então quando a Bíblia fala Jesus era Filho de Deus, está se referindo à divindade de Cristo. Quando fala Jesus é Filho do homem, está se referindo à humanidade de Cristo. Então essa expressão filho de, no hebraico, na Bíblia, ela não se refere exclusivamente à questão de filiação biológica, filiação paterna, materna, mas se refere à natureza. Por isso que a Bíblia diz, filhos das trevas, filho da luz, filho de Belial. Então essa filho de se refere à natureza da pessoa. Então quando diz que Jesus era Filho de Deus, significa que Jesus era divino, que Jesus tinha a mesma natureza divina. Inclusive o anjo, quando disse a Maria, quando revelou em Lucas capítulo 1, versículo 35, da forma sobrenatural da concepção de Jesus no ventre de Maria, o anjo disse que Jesus seria chamado Filho de Deus, Filho de Deus. Mateus 16, os discípulos disseram: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro falou, porque Jesus perguntou: o que dizem os homens ser o Filho do homem? Então Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então toda vez que alguém dizia que Jesus era o Filho de Deus, observe o artigo definido o, então ele estava se referindo à divindade de Cristo. Após presenciarem o milagre da calmaria no mar da Galileia por Jesus, os discípulos adoraram a Jesus dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Então ele foi chamado de Filho de Deus. Até mesmo os demônios reconheciam a divindade de Cristo e gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Então tanto o Pai reconhecia a divindade de Cristo, quanto os discípulos reconheciam a divindade de Cristo. Os discípulos chamavam Jesus de Senhor ou Senhor, e até mesmo os demônios. Jesus, ele também se autoproclamou divino, ele chamou-se claramente Filho de Deus. E quando disse, eu e o Pai somos um, Jesus estava dizendo, olha, eu tenho a mesma natureza que o Pai, eu tenho a mesma natureza que Jeová do Antigo Testamento. E os judeus sabiam muito bem o que é que isso significava, por isso que pegaram em pedras para querer apedrejar Jesus, acusando de blasfêmia, porque na cabeça deles, na visão deles, Jesus era um simples homem e aí estava dizendo que era Deus. E Jesus, em João capítulo 10, versículo 30 e 36, Jesus mesmo disse, ele se autodeclara, ele disse que falou para eles que era Filho de Deus. Então Jesus era chamado de Filho de Deus, não somente pelos outros, mas ele mesmo se autoproclamou Filho de Deus. Então é mais uma evidência, mais uma prova de que Jesus era Deus. Texto 2, atributos divinos conferidos a Cristo. Então nós vamos ver aqui a eternidade, a onipotência, a onisciência, a onipresença, que são atributos exclusivos de Deus, também são aplicados a Jesus. O testemunho das Escrituras. Aqui no texto 2, o nosso livro traz aqui uma tabela falando de várias declarações do Antigo Testamento se referindo a Jeová, que são afirmadas e interpretadas no Novo Testamento, referindo-se profeticamente a Cristo. Para falar apenas 2 exemplos, a gente vê lá em Êxodo capítulo 3, versículo 14, que quando Deus aparece a Moisés lá no meio da sarça, no Monte Horebe, Deus disse que eu sou. Deus se revelou a Moisés como o grande eu sou. E a gente vê em João capítulo 8, versículos 56 a 58, que Jesus também se revela aos judeus ali como o
eu sou. Então esse título, eu sou, que o Pai, que Jeová no Antigo Testamento utilizou para ele mesmo ao falar com Moisés, Jesus também utilizou esse mesmo título, eu sou, para falar e debater com os judeus, porque essa palavra, esse título, eu sou o que sou, só pode ser atribuído a Deus, porque é aquele que é autoexistente, é incriado, nunca foi criado, ele existe por si mesmo. Então somente a Trindade Santa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, existe por si mesmo. Também em Jeremias capítulo 17, versículo 10, a gente vê que Deus é revelado como aquele que sonda os rins e o coração, ou seja, aquele que é onisciente, que penetra até o profundo da nossa alma, do nosso ser, e conhece a nossa mente, conhece a nossa intenção, conhece todo o nosso interior. E a gente vê em Apocalipse, capítulo 2, versículo 23, que Jesus também se revela como aquele que sonda os rins e os corações. Ou seja, aquilo que o Pai faz, aquilo que Jeová disse que faz lá no Antigo Testamento, Jesus também diz e faz no Novo Testamento. Outra coisa, Deus é eterno e Jesus também é eterno. Apocalipse 22 e 13, Jesus mesmo se referindo a ele mesmo disse, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Então Jesus se revela como eterno. Lá a profecia do Antigo Testamento já dizia que ele é o Pai da eternidade. Ele sempre existiu, e ele é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente, conforme Hebreus 13, 8. Então Jesus é eterno, Jesus também é onipotente. Onipotência é um atributo que só pertence a Deus. Significa que ele tem todo o poder, ele é o Todo-Poderoso. Lá em Gênesis 17:1, Deus se revela a Abraão como o Deus El Shaddai, o Todo-Poderoso. E nós vemos também no Novo Testamento, Jesus, após ressuscitar, ele diz, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então Jesus, ele tem todo o poder no céu e na terra. E em Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, Jesus também se revela como Deus Todo-Poderoso. Então Apocalipse 1 e 8 diz assim, Jesus falando, eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Então aqui Jesus ele diz que ele é Deus, ele é o Senhor Deus, ele é o alfa e o ômega, o que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Então Jesus também é onipotente e Jesus também é onisciente, ou seja, ele conhece todas as coisas, ele sabe de todas as coisas. Então a onisciência é um atributo exclusivo de Deus, assim como a onipotência e a eternidade. Mateus capítulo 9, versículo 4 diz que Jesus conhecia os pensamentos dos escribas, porque Jesus era onisciente. A seu respeito, afirmaram os seus discípulos, dizendo, agora vemos que sabes todas as coisas. João 16 e 30. Então, eles começaram a perceber, a conviver com Jesus e começaram a perceber que Jesus sabe de todas as coisas. Ele conhece tudo, porque ele é onisciente. Ele é onisciente. Pedro, por sua vez, também disse, Senhor, tu sabes de todas as coisas. João 21, 17. E quando Jesus escreveu as 7 igrejas da Ásia, lá as 7 igrejas do Apocalipse, Jesus disse, conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas obras. Por quê? Porque Jesus é onisciente. Além de ser eterno, onipotente e onisciente, Jesus também é onipresente. Ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Inclusive, Jesus, depois que ressuscitou, ele disse aos seus discípulos, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28 e 20. Mateus 18 e 20, Jesus disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí eu estarei no meio deles. Então Jesus, ele é onipresente, ele se faz presente
em nosso meio. Então são atributos divinos, atributos exclusivos de Deus, como a eternidade, a onipotência, a onisciência e a onipresença, que são atribuídos a Jeová no Antigo Testamento e também a Cristo no Novo Testamento. Então são provas bíblicas da divindade de Cristo. Texto 3, testemunhas quanto à deidade de Cristo. Logo, a gente vê que no eterno passado, a ordem divina, a ordem de Deus foi que todos os anjos de Deus o adorem. Hebreus capítulo 1, versículo 6, Hebreus 1 e 6 tem essa ordem de Deus, do Pai, que todos os anjos devem adorar a Cristo. Os magos vieram do Oriente, quando Jesus nasceu, os magos vieram do Oriente e vieram a adorar o Filho de Deus que acabara de nascer, vieram adorar Jesus, e só se adora a Deus. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então Jesus, ele foi adorado também pelos magos, foi adorado pelos anjos. Nós vemos que ele foi adorado pelos magos. João Batista deu testemunho da divindade de Jesus quando disse, pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Então João 1:34, João Batista, ele dá esse testemunho de que Jesus é o Filho de Deus. O povo também testificava a respeito da divindade ou da deidade de Cristo. O cego de nascença, ele creu, ele creu em Cristo, ele creu no Senhor, chamou Jesus de Senhor e adorou a Jesus. E Jesus recebeu a adoração. João 9:38. Se Jesus recebeu a adoração, é porque Jesus era Deus. Jesus era Deus, Jesus recebeu a adoração. O leproso também se aproximou de Jesus e adorou Jesus. O mesmo também fez Jairo, como também a mulher cananeia. São exemplos bíblicos de pessoas que adoraram a Jesus e Jesus não repreendeu essas pessoas por causa desse comportamento. É diferente do que aconteceu, por exemplo, quando o anjo revelou o Apocalipse ao apóstolo João. O apóstolo João se prostrou diante do anjo para adorar e o anjo não aceitou a adoração. Disse, levante-se, não faça isso, porque eu sou conservo teu, adore a Deus. Então Jesus, ele recebeu a adoração, não repreendeu aquela atitude daquelas pessoas em adorá-lo. Por quê? Porque Jesus, ele era Deus. A mulher cananeia adorou a Jesus. Marta, irmã de Lázaro, disse, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Então várias pessoas deram testemunho da divindade de Cristo. Os discípulos também deram testemunho da divindade de Cristo. Quando Jesus anda sobre as águas, anda sobre o mar, os discípulos ficaram maravilhados com aquilo, e os discípulos adoraram a Jesus e disseram, verdadeiramente és o Filho de Deus. O evangelista Marcos, no capítulo 1, versículo 1, ele começa o seu evangelho dizendo, princípio do evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, são vários testemunhos. Pedro, em Mateus 16:16, diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Já falamos aqui que Tomé também deu testemunho, disse a Jesus, Senhor meu e Deus meu. João, o evangelista João, ele escreveu o seu evangelho para provar a divindade de Cristo. O livro escrito por João, o evangelho, o quarto evangelho, foi escrito com um objetivo maior de provar a divindade de Cristo, de provar que Jesus não era somente homem, mas também ele era Deus. Então João disse, estes porém foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Até os demônios e os ímpios reconheciam a divindade de Cristo. Os demônios disseram, tu és o Filho de Deus. Os soldados romanos ali, quando contemplaram Jesus, quando morreu na cruz, os soldados disseram, verdadeiramente este era o Filho
de Deus. O próprio Pai também deu testemunho da divindade de Cristo em pelo menos 2 ocasiões. Por exemplo, na primeira, quando lá do batismo de Jesus no Rio Jordão, por João Batista, o Pai falou dos altos céus: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo." Então, por ocasião do batismo de Jesus, ouviu-se aquela voz do céu, o Pai falando: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo." Lá no Monte da Transfiguração, quando Jesus transfigurou-se diante dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, revelou ali a sua glória, ouviu-se uma voz do céu, o Pai dizendo: "Este é o meu Filho amado, e a ele ouvi." Então, são muitos os testemunhos, a Bíblia mostra muitos versículos falando que o Pai, que os discípulos, o povo, os demônios, os ímpios, muita gente deu testemunho da divindade de Cristo. O texto 4 da nossa lição fala dos ofícios divinos atribuídos a Cristo. Alguns ofícios ou algumas coisas que só Deus faz, a gente vê que também Jesus também faz. Então, o ofício de criador, de sustentador de todas as coisas, de perdoador, de ressuscitador e de juiz, esses ofícios divinos também são atribuídos a Cristo. Assim como o Pai criou todas as coisas, como diz Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra, também Jesus criou todas as coisas. Inclusive, a gente já leu aqui em outras lições, João capítulo 1, versículo 3. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, Jesus, ele é criador, juntamente com o Pai e o Espírito Santo. Colossenses 1:16 diz que nele foram criadas todas as coisas. Nele quem? Em Cristo foram criadas todas as coisas. E diz que tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, Jesus é criador. Também Jesus é sustentador de todas as coisas. Ele não somente criou tudo, mas ele sustenta toda a criação. Colossenses 1:17 diz que em Cristo tudo subsiste em Cristo. Hebreus 1:3, depois de dizer que Jesus é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do ser de Deus, o escritor diz que Jesus sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder. Então, ele sustenta a criação, ele também perdoa pecados, assim como o Pai perdoa pecados, Jesus também perdoa pecados. Ele disse ao paralítico: "Perdoados estão os teus pecados", como também perdoou pecados da mulher pecadora. E quando Jesus, nesses episódios que publicamente perdoou pecados dessas pessoas, os fariseus descontentes reconheceram a reivindicação da divindade de Jesus e acusaram-no de blasfemo. Então, eles ficaram com inveja de Jesus e com raiva, dizendo: "Olha, esse homem está blasfemando. Por que que ele, sendo homem, está aí perdoando pecados? Porque quem pode perdoar pecados a não ser Deus? Só Deus pode perdoar pecados." Por que que Jesus perdoou pecados? Porque ele era Deus. Então, observe, irmãos, que mesmo Jesus, tendo-se feito homem, mesmo Jesus sendo 100% homem, ele não deixou de ser Deus. Ele viveu nas limitações humanas, mas em algumas ocasiões ele agiu como Deus. Ao receber a adoração, Jesus agiu como Deus. Ao perdoar pecados, Jesus agiu como Deus. Jesus, lá no Monte da Transfiguração, revelou um pouco da sua glória. Então, Deus não pode deixar de ser Deus. Ele não foi retirada a divindade de Cristo. Por isso que Paulo fez muita questão de dizer aos Colossenses, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus também ele é ressuscitador. Jesus levantou mortos em seu próprio nome e prometeu aos que criam nele uma grande ressurreição no futuro.
João 5,21 diz: assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Porque Jesus disse: assim como o Pai dá vida e ressuscita quem Ele quer, também o Filho dá vida e ressuscita a quem Ele quer. João 6,40, Jesus disse: de fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, Jesus também ressuscita. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11:25. E também Jesus é juiz. Em João 5:22, ele disse: e o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Paulo disse, que Jesus há de julgar vivos e mortos. 2 Timóteo 4:1. Então, meus irmãos, são vários ofícios divinos que são atribuídos a Cristo. Várias funções, várias coisas que só Deus faz, a Bíblia mostra que Jesus também faz. Então, assim como o Pai é criador, Jesus também é criador. Assim como o Pai sustenta toda a criação, Jesus também sustenta toda a criação. Assim como o Pai perdoa pecados, Jesus também perdoa pecados. Assim como o Pai ressuscita e dá vida a quem Ele quer, Jesus também da mesma forma. E Jesus também é juiz. Texto 5, o último texto da nossa lição de número 4, que fala sobre a divindade de Cristo. Cristo mesmo se proclamou divino. Ele tinha consciência da sua natureza. Jesus sabia que ele era tanto homem quanto Deus. Então Jesus sempre reconheceu a sua própria divindade, sem reservas, e assim recebeu sempre a adoração a ele tributada pelos outros. Jesus, ele nunca repreendeu as pessoas que vieram até ele e adoraram ele. Várias pessoas adoraram Jesus e Jesus recebeu e aceitou aquela adoração. Jesus perdoou pecados. Então, ele mesmo pessoalmente testemunhou da sua divindade. No capítulo 8 de João, a gente vê que ele disse, ele se autoproclama o eu sou, assim como Deus, quando se revelou a Moisés, lá na sarça ardente, disse: eu sou o que sou. Jesus também falou para os judeus a mesma forma. Ele afirmou a sua própria existência. João 10:30, Jesus diz: eu e o Pai somos um. Ou seja, eu e o Pai temos a mesma natureza divina. Assim como o Pai é Deus, eu também sou Deus. Jesus, em João 10:36, ele disse... ele revela que ele tinha dito que era filho de Deus. Quando o sumo sacerdote interrogou Jesus, ele perguntou assim a Jesus: és tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Essa foi a pergunta que o sumo sacerdote fez a Jesus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus bendito? O que é que Jesus respondeu? Jesus disse assim: eu sou. Então Jesus confirmou. O sumo sacerdote perguntou: você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus disse: eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Então, irmãos, há muitas referências bíblicas mostrando, evidenciando claramente que Jesus era divino, mostrando a divindade de Cristo. Só no Evangelho de João, há aproximadamente 100 referências ao relacionamento íntimo de Jesus com o Pai, aonde ele se refere ao Pai de um modo muito especial. Então, isso mostra, Ele diz: o Pai está em mim e eu estou no Pai. A questão da pericorese, a interpenetração entre as pessoas da Trindade. O Pai está no Filho, o Filho está no Pai, que está no Espírito Santo, que está no Filho, e assim por diante. As três pessoas, a Trindade é formada por três pessoas distintas, porém unidas, intimamente entre elas. Então, por isso que Jesus disse: quem me vê a mim, vê o Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai.
Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então, Jesus, ele tinha consciência da sua divindade e ele se autoproclamou divino. Inclusive na sua oração sacerdotal, em João capítulo 17, versículo 5, ele orando ao Pai, ele disse: "E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo." Então, meus irmãos, assim a gente percebe que é muito vasta as declarações bíblicas, né? Tem muitos textos bíblicos que mostram claramente que Jesus era Deus, que Jesus era divino. São vários nomes divinos aplicados a Cristo durante o seu ministério na terra. Nós vimos aí vários atributos divinos que foram manifestados na vida de Cristo. Nós vimos vários exemplos nos evangelhos de pessoas que adoraram a Jesus, vários ofícios divinos manifestos em Cristo, e vimos também que o próprio Jesus se autoproclamou divino. Glórias a Deus por isso. Jesus se fez carne, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, mas ele não deixou de ser Deus. Jesus era 100% homem, mas também 100% Deus, plenamente humano e plenamente divino, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Assim, a gente encerra mais uma lição da nossa disciplina de Cristologia. Continue estudando o livro-texto, respondendo os exercícios e assistindo as videoaulas da nossa disciplina, e assim você vai continuar crescendo no conhecimento desse assunto tão maravilhoso que é a Cristologia. Estamos estudando o que é que a Bíblia revela e fala a respeito da natureza e da obra de Cristo. Muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima aula, se Deus quiser.